Comemorando os 100 anos de rádio no Brasil, a Universidade de Sorocaba está fazendo uma série de entrevistas para trazer os personagens do passado e do presente do rádio sorocabano e também da região. Hoje temos o prazer de trazer aqui no Labcom Jarbas Pereira dos Santos, ou somente Jarbas Santos, ou Jarbinha Santos. Jarbas, bem-vindo aqui à Universidade de Sorocaba para falar um pouco da sua história, falar um pouco da sua vida no rádio. Obrigado, Luizinho, obrigado a todos da Uniso, né, pelo convite. É uma honra estar aqui para falar um pouco da história do rádio, né? Já vi alguns programas de alguns companheiros que passaram por aqui e bateu uma saudade imensa, né? Ô Jarbas, por falar em saudade imensa, você tem saudade do primeiro dia que você foi picado por esse bichinho do rádio, ouvindo rádio, alguém incentivou você? Como é que foi? Lembra? Puxa lá na memória, né? Sei que faz bastante tempo. Como é que foi que você começou a se interessar por rádio? Rapaz, Luizinho, eu vou te falar uma coisa. Já vem antigo, né, esse desejo. Só que eu fui uma pessoa muito tímida, não parece. Eu sou uma pessoa bastante tímida. Uhum. E na época, eu, pelo excesso de timidez, não conseguia, né, rapaz, falar para as pessoas: olha, eu quero trabalhar nisso. Imagina, você não consegue nem falar com a gente, vai falar no rádio, né? E de repente eu fui atrás. Eu morava em São Paulo, eu trabalhava na Brahma lá em São Paulo, no departamento pessoal, na época, hoje o RH, né? E aí eu fui buscar essa oportunidade. Quando eu vi o curso do Senac lá de São Paulo, o custo, eu falei, não dá. O que eu ganhava, por exemplo, era praticamente o valor, né, para fazer o curso. Aí alguém me falou, vai para o interior que é mais fácil, você pega o tempo de registro em carteira e começa a atuar na área. Aí eu caí em Bragança Paulista, dei uma sorte. Aliás, essa história de Bragança Paulista, cara, quando eu cheguei lá, Luizinho, cheguei 9 horas da manhã na rádio, e aí o pessoal falou, o coordenador daqui a pouco chega, você espera, a rádio está em transição e tal. Quando chegou o coordenador, ele falou assim, o que é isso que está aqui na porta? O que é isso que está aqui na porta? Eu estava com um palitozão, sabe, para impressionar, né? Então fui com um blazer, tudo... Maior do que o corpo, 3 vezes maior. Eu peguei emprestado de um amigo meu, para você ter uma ideia, ele tinha 1,80 m de altura, e eu com 1,65 m, né? Era quase um sobretudo, né? Uhum. Detalhe, né? Esse cara foi só me atender, eram 7 horas da noite. Das 9 da manhã, 7 da noite, eu esperei para falar com ele. Com fome, com sede. Com tudo, né? E aí ele falou assim, olha, eu não vou conseguir te atender hoje, você tem lugar para ficar? Eu falei, cara, nem sei como é que eu cheguei aqui, porque eu desci do ônibus, me falaram que era aqui, eu não conheço nada. Faz o seguinte, dorme aqui na rádio, eu tô mudando tudo mesmo, e amanhã a gente começa a trabalhar já. Eu falei, oxe, rapaz, negócio bom, né? Aí eu falei, tá bom, vou ficar aqui, né? Aí fiquei, dormi na rádio. Primeiro dia eu trabalho de guarda, então. De guarda. Aí... Não queria pagar essa diária, eu prometi um trabalho para você. E aí eu fiquei lá, fui ficando, como guardando disco, né? Na época, disco é o vinil, né? O antigo vinil, né? Então eu guardava os vinis que o pessoal deixava lá no estúdio, limpava. Aí comecei a fazer um laboratório no estúdio B, né? No estúdio de gravação, para ir para o estúdio do ar, né? Aí quando eu fui para o ar, eu fiquei trabalhando como locutor 30 minutos. Aí ele falou, viu, sai, não dá, você tem que treinar um pouco mais, porque o pessoal tá ligando e reclamando, né? Eu falei, acho que não tô agradando muito, não. 30 minutos. 30 minutos. Aí fiquei mais um mês treinando, aí eu consegui uma oportunidade num programa de humor. Descobriram que eu tinha uma veia meio que humorística, eu não sei de onde eles tiraram isso, que eu sou uma Talvez pessoa... ali pela sua aparência, com aquele ternão, meio caricato. Eu me senti um pouco o patati do rádio na época, né? Uhum. E aí eu fui fazendo uns programas, uns quadros de humor aqui e ali, participando de um programa de entrevistas, né? E nessa brincadeira eu acabei pegando um programa de final de semana, de 4 horas de duração. Detalhe, como era a única rádio da cidade na época, lá em 88, você olhava para o estúdio, para a janela do estúdio, tinha umas 40 pessoas assistindo, cara, era uma coisa doida assim, sabe? E aí virei meio que celebridade, era um tal de gente pagar almoço, pagar não sei o quê,
porque era muita palhaçada ao vivo, e eu mexia com todo mundo que estava assistindo, né? Então você já tinha, antes de entrar no rádio, você já tinha um viés desse de humor, de imitação? Sempre gostei. Sempre imitava os donos por onde eu trabalhei, né, das empresas e tal. E aí você vai adquirindo, e outra, a influência do rádio, né? Eu ouvia muito rádio, então tinha verdadeiros papas, né, na comunicação, principalmente para esse veio artístico de humor, né? Que era a rapaziada do Café com Bobagem, o pessoal da Bandeirantes na época, né, que tinha o Ronco, tinha aqueles caras bem sacanas mesmo, um humor bem descontraído, e você vai pegando esse filão, e aí acaba entrando no meio. E ainda tinha o dom de escrever, eu fazia muita redação, né, de quadros, de textos, aí você vai afinando e vai pegando experiência. E em quem você se espelhou para entrar no rádio? Falou, puta, esse cara fala bem, esse cara faz bom humor, é nessa linha que eu quero entrar no rádio. Era o Zé Américo que é um monstro, né? O Zé Américo, eu fui conhecê-lo uma vez, né? E aí ele falou, meu, vai embora, a pegada é essa, né? E ele começou a me dar uns toques, ele falou assim, viu, você faz um personagem, eu posso adaptar ele um pouco? Pode, arrebenta, né? Então ele me deu muita força, né? E era uma coisa que eu tinha aquela distância, pô, o cara deve ser ídolo, não deve dar muito, porque a gente tem essa fantasia, né? E de repente eu vi, pô, é um cara como eu, né, normal, tal, um cara muito legal, e me deu muitas dicas, né? E daí, aí eu comecei a escrever, ele me apresentou para um pessoal na época também lá em São Paulo, mas aí, como eu estava no interior, acabei de Bragança, eu falei, pô, ainda não, eu fui bater na porta do Zé, falei, Zé, tô com registro de rádio agora. Ele falou assim, então, velho, não dá ainda. Por quê? Porque você tem 6 meses, tem que ter 1 ano para apresentar, pelo menos lá no sindicato, para você pedir o seu DRT. Aí falou assim, ó, vai em Sorocaba, lá tem a Vanguarda, vai lá e conversa lá, tem um pessoal lá que é legal e tal. Aí eu vim para Sorocaba, e aí eu conheci o Salomão, né? E aí daí andou as coisas. Se eu tenho alguma coisa assim dentro do rádio, alguma experiência, algum aprendizado, só tem uma pessoa no mundo que eu posso falar assim, cara, eu devo a ele. Salomão Pavlovsky. E aliás, todo mundo que veio aqui, né, falou dele, né? Não tem como não colocar esse homem como... Eu acho que só aquele viaduto na entrada de Sorocaba é pouco para reconhecer o que esse homem fez na comunicação na cidade. Você, com todo esse viés de imitação, certamente você imitava também o seu Salomão Pavlovsky, né? Então, o Salomão... Não dá. Você já foi pego imitando ele? Cara, o Salomão me deu tanto flagrante na vida, sabe? Eu fumava muito na época, e um dia a gente tinha o hábito de fumar, porque só para situar o pessoal, né? A Rádio Vanguarda, ela era na Coronel Fernando Prestes, lá no 11º andar. Beleza. Só que, poxa vida, tu estava lá no 11º andar, descendo o térreo, se afastar da praça, porque o Salomão não deixava o pessoal dele fumar Não, o senhor vai fumar lá do outro lado, companheiro. Salomão, estou na praça aqui. Interessa. O ouvinte vê o senhor fumando aí, vai pensar o que é. Isso aqui é o quê? Um bordel? Mau exemplo. Mau exemplo. O senhor é um cidadão. Para de fumar, isso vai matar o senhor. Então eu atravessava do outro lado, né? Falei, vou morrer atropelado, né? Porque eu saio do outro lado para fumar. Mas aí, quando ele não estava na rádio, a gente fumava no banheiro, né? Saía do estúdio, ia no banheiro e fumava lá. Um dia, rapaz, eu não sei que cargas d'água eu estava fumandinho lá, tranquilo, eu joguei a bituca, né? A gente jogava pela janela do 11º andar, bem... Acesa, né? Aceso, né? Jogava lá só para não ficar a bituca lá no banheiro. E aí quando eu pegava a toalha e dava uma disfarçada, imagina, o cheiro fica impregnado, né? Sacudia a toalha. Um dia eu abri a porta e estou sacudindo a toalha, o Salomão me chega, o que está acontecendo? Aí eu fiquei paralisado, eu olhei assim, seu Salomão, ainda bem que o senhor chegou, eu quero fazer uma reclamação. A gente vem usar esse banheiro aqui, os caras fumam aqui dentro, olha o cheiro que está aqui dentro. Odeio cigarro. Aí ele olhou, o senhor faz uma comunicação lá para, na época, Cida, né, cara, Cida Muniz, né, ela trabalhava no RH lá da Vanguarda, né. O senhor fala para a dona Cida, denuncia que nós vamos apurar isso aí. Falei, sim senhor, né, que absurdo, né, tal. Então, ele ficava possesso com cigarro. Outra vez também que ele me pegou, né, eu tinha acabado de fumar e a gente tinha uma mania nessa época, isso em 90, de um assustar o outro, né?
aquelas coisas, que se acabava o horário, ele fala, vou matar alguém do coração, né? Coisas de rádio que tanto faz de uma rádio ou outra sempre teve, né? Sim, e como o elevador ficava parado depois das 7 da noite lá no 11º andar com a porta fechada, eu falei, eu olhei, Salomão já foi embora, tá vazio, só tava eu e o operador da AM no outro estúdio, né? Como eu saía às 7, ele saía às 7h30, aí como não tem nada para fazer mesmo, e a mente do radialista é uma coisa absurda, né? Eu fiquei dentro do elevador com a porta fechada, esperando o operador sair, porque a hora que ele apertasse o botão do elevador, abriria a porta, né? E eu daria um berro para matar ele do coração, né? Para assustá-lo, né? Tô lá, 7h10, 7h15, 7h30, falei assim, tá na hora do cara sair, né? Então eu vou ficar de jeito aqui. Quando a porta abriu, eu dei um berro para assustar. Quem estava de frente para mim na porta, cara? O Salomão. O Salomão, cara, ele vermelhou, ele grudou na porta assim. O senhor é maluco? Eu falei, puta, eu vou matar o Salomão, cara. Como é que eu vou explicar isso depois? Seu Salomão, o senhor me perdoa, o senhor quer uma água? Some daqui. Ele me botou para correr, eu desci do 11º andar até o térreo, pelas escadas, correndo, de medo dele ter infartado. Chegou lá embaixo, eu esperei lá embaixo. Seu Salomão falou, o senhor não fala comigo, o coração está aqui na boca. Eu falei, tá bom. Então mas essas e outras, né, que aconteciam lá, né, Luizinho? Você é um cidadão que quase infartou o seu Salomão, então, é isso? Verdade, mas olha, o pessoal falava que ele era uma pessoa muito séria, né, muito compenetrada, tal, muito brava, né, de poucos... Mas eu vi ele rir muito, né? Depois ele me chamou na sala dele, né? O senhor viu o que o senhor fez, né? Aí ele me deu um sermão, mas depois falou assim, mas eu gosto desse ambiente, viu? O senhor pelo menos, ele gostava, né, do ambiente solto, né? Ele era um produto, né? E se eu devo a minha vida aqui a ele. Você, Jarbas, é a primeira pessoa que fala que viu Salomão rindo, né? Porque ele era muito correto, muito sério sempre, né? Sim. Conte pra gente um pouco desse lado de bom humor do seu Salomão. O bom humor do Salomão começou um dia, o Carlos Cook ia sair de férias, ia ficar uma semana de férias, aí ele falou assim, me chamou na sala dele, o senhor vai fazer o convite matinal. Eu falei assim, o senhor é maluco, né? Porque era o xodó da rádio, você tinha que ter um baita de um jogo de cintura, e para fazer esse programa, você não conseguia fazer locução. O Cook tinha tanto comercial, cara, que era um atrás do outro. Você lendo ali, esse programa aqui tem oferecimento de não sei quem, não sei quanto. Tal. Era o Milton Neves do rádio na época. Exato. O Cook é absurdo, né? Um cara fenomenal na comunicação. Eu falei, Salomão, não tenho condição não, cara. Ele falou, não, você vai fazer. Tal. Eu falei, tá bom. Aí... ele começou a me contar, viu, eu estou olhando que o senhor está aqui conosco há um mês, o senhor almoça onde? Eu falei, então, Salomão, na verdade, eu estou morando numa pensão aí, porque eu estou me adaptando à cidade, né? Os perrengues que o locutor passa, né? E eu vou ser sincero, estou numa pensão e eu não estou almoçando não, cara. O que o senhor come? Uma vez ou outra eu como um cachorrão aí, prensado aí e tal, né? Aí ele falou assim, não, mas isso é absurdo. Eu falei assim, não, mas está tranquilo, Salomão, eu estou aprendendo, estou cada vez mais em contato com o senhor aí, as coisas estão, o senhor está me passando muita coisa legal. Aí eu voltei para o estúdio para terminar o meu horário lá, daqui a pouco entra o Salomão, ele abre a porta e fala assim, puta, ele me pegou alguma coisa errada agora, né? O senhor volta na minha sala lá, eu falei, tá bom. Aí ele chamou o outro que ia me render, o Galvão, não, o Galvão não estava lá ainda, acho que era o Tuca, não sei, que ia entrar no meu lugar, né? Eu troquei de horário e fui lá. Pois não, Salomão. Aí ele pegou um bolo assim, cara, de valinho, de almoço. Aí ele falou assim, isso aqui é para você almoçar todo dia lá na época tinha a lanchonete Framboesa, tal, que era um negócio bacana lá. Aí você vai almoçar todo dia lá. Eu falei, Salomão do céu, que é isso, cara? O senhor vai descontar? Eu falei, que descontar? Isso aí é seu, né? E quando acabar, você me avisa que eu te dou mais, né? Nossa, cara, aí já o zoião encheu d'água. Eu falei assim, Salomão, você é um pai para mim, velho. Eu não tô. O senhor, você, outra coisa, você vai sair da pensão, quando você vai embora agora, você vai fazer o quê? Eu falei, agora eu tô indo pra pensão, né? Vou dormir lá. Eu falei, não, você pega o Camargo, né? Manda o Camargo pegar o carro da rádio, e você vai até a casa do Camargo, que lá tem um cômodo, né? Um quarto cozinha, só que tá forrado de disco, né? Você vai limpar tudo, tirar tudo de lá, botar para fora, o Camargo vai dar um fim naquilo e ali você vai morar ali, né? Aí eu peguei e falei assim, Salomão, me desculpa. Aí dei um abraço nele assim, né, cara, porque ele fez uma coisa absurda, né? Aí ele deu risada, ele falou assim,
O Salomão parece louco, me agarrando. Eu falei, não, Salomão, pô, isso é um absurdo, cara, né? Eu tinha uma imagem do senhor assim, um cara... Eu morria de medo do senhor, mas ao mesmo tempo eu gostava do senhor. Eu falei, não, então fique em paz, né? Agora, como é que tá o horário e tal? E isso, detalhe, antes de eu entrar, eu não tinha DRT. E só entrava com DRT na Vanguarda, na Vanguarda se tivesse o DRT. Aí eu falei assim, você foi sincero comigo quando você veio aqui. Porque você foi fazer o teste, você falou que você não falava inglês e você não tinha o DRT, mas estava juntando o tempo de rádio. Eu gostei muito disso, porque você mostrou que tem força de vontade. Tem interesse, né? Assim, e outra coisa, então foi o seguinte, quem vai aprovar o seu teste, Cecília, seu pai fez isso, mas não quis te enganar. Tá? Quem vai aprovar seu teste é a Cecília. Faz o seguinte, o senhor vai gravar lá com o seu Betinho, que era o Beto Leite, né? E manda ele montar o piloto seu, porque ela vai ver sua pronúncia, umas coisas, e eu não quero brigar com ela, tá? Eu quero contratar você. Eu falei, tá bom. Foi o Betinho, o Salomão mandou você editar meu teste aí, né? Aí o Betinho falou, então vamos caprichar, que assim, na época era moda, né? O cara fazia a cabeça da música, né? O que era isso? Você soltava a música, ela tinha uma introdução legal, e horror para quem queria gravar, né? Era um horror para quem queria gravar a música. Aí o Betinho começou a montar o piloto para mim, falou assim, ó, você vai falar, você tem 30 segundos para falar em cima dessa música, você só vai falar o nome dela no final. E ainda pegou uma pronúncia bacana, Total África. Você consegue falar? Deixa comigo. Aí ele soltou, né? Na terceira vez eu consegui, né? Porque eu falei, bom dia, você que tá na Vanguarda aí, para quem tá acordando agora, então fui falando umas coisas em cima lá, né? Aí quando deu uns 27 ali, a Vanguarda, Total África. Mesmo assim, eu contei errado o tempo, né? Aí o Betinho, para me ajudar ainda no piloto, meteu 3 minutos, né? Guarda, pronto. Aí botou lá umas coisas, mixou tal, editou umas cagadas. E detalhe, né? Hoje nós temos o computador que edita tranquilinho e tal. Então o cara me editou na fita de rolo, né? Aí mostrou para Cecília, ó, esse aqui é o cara que veio fazer teste. Detalhe, toda essa locução que eu fiz, o Salomão falou, o senhor conhece o Julinho Mazei? Eu falei, conheço, puta, papa do rádio. O senhor fala igual ele, né? Aí eu falei, facinho, né? Falar igual o Julinho Mazei, né? Falei, bacana, um cara que começou ontem no rádio, né? Falei, tá bom. E eu imitei o Julinho, né? Assim, logicamente não na proporção da voz, porque o Julinho tem uma voz fantástica, né? Mas eu imitei ele ali falando igual ele, né? Com os cacuetes dele, né? Então, muito bem, você está aí nos 94,9, estamos começando mais... Aí fui nessa pegada, né? Aí matei, aí a Cecília ouviu e falou assim, cara, você lembra muito o Julinho Mazei. Eu falei assim, então, mas eu não sou o Julinho Mazei, né? Aí falei, não, você vai fazer o Music for Lovers, que era o xodó dela. Senhor amado. Aí eu falei, Cecília, você percebeu que o Music... Você só tem cara com vozeirão aqui, né? Aí entra eu... Muito boa noite, aqui é o Music for Lovers, cochichando no seu ouvido nessa... Não dá, cara. Ela falou assim, não, você vai fazer, né? Eu falei, não vou. Aí fiz um dia só. Aí ela viu que não dava certo. Né? Meia hora só também? Ela falou, não, chega. Melhor você ficar só no... Porque na Vanguarda era assim, né? Tu entrava às 8 da noite, às 10 separava com a locução jovem, né? Que era uma rádio jovem, e à meia-noite tu entrava com o Music for Lovers. Né? Mas isso era para Guedes, né? Esses caras com potencial de voz, né? Não para mim, né? Mas foi muito engraçado, né? Eu fazendo Music for... Pena que não tinha gravação, né? Para gravar, para falar, olha isso aqui, ó. Eu estava lá, né? Então, não tem. Mas foi muito gostoso essa parte aí, de fazer. E aí eu fui ganhando a confiança deles, né? Então, quando você volta no Salomão e descobre como esse cara era incrível, né, cara? Assim, para mim não tem outra história, né? Eu acho que é um dos melhores produtos que o rádio produziu no interior de São Paulo foi o Salomão. O Salomão foi praticamente um pai para você, sim, mas foi o mesmo que falou, se você for para outra rádio, o senhor não apareça mais aqui, é isso? Tinha aquela rixa, né, de empresários, né? Aí quando ele mandou essa, né, porque eu estava descontente com o salário, né? Começou com a história do salário. Eu falei assim, Salomão, é o seguinte, eu estou aqui já há um ano, né, cara, e estou ganhando pouco. Aí ele olhou assim, né? E daí? Foi daí que você tem que me dar um aumento, ó. Você pode ver aí, o melhor horário é o meu, né? O pessoal que tem mais participação é o meu. Então eu estou me destacando aí em relação aos demais, né?
Aí ele falou assim, tá bom, vem comigo aqui. Aí ele me levou na sala do transmissor da rádio, lá mesmo, né? Você foi também apresentado ao transmissor da rádio? Fui, cara. Quando eu entrei na sala do transmissor, falou assim, ó, tem dois, tá vendo? Eu falei, tô. Um é reserva do outro. Se esses dois caras queimarem válvula, qualquer coisa, e pararem de transmitir a rádio, aí ele falou, um dos raros momentos que ele falou um palavrão também na vida, eu tô lascado, vamos falar assim. Eu falei, e daí? Daí que eles não são substituíveis. O senhor é. Se o senhor quiser sair, a porta é ali, fica à vontade. Eu falei, pô, Salomão, do jeito que você me convenceu, eu acho que é melhor então esquecer esse negócio de aumento, né? Eu vou me virar aí. E aí fui me virar mesmo, né? Eu arrumei um outro serviço para fazer lá em São Paulo que ganhava. Falei, não, preciso, tinha constituído família e tal, preciso sustentar a família, que o salário não está muito legal, né? Falei, Salomão, depois de um mês, assim, eu estou pedindo a conta agora, porque eu arrumei um negócio bacana e tal. Ele falou assim, você vai para o meu concorrente, né, direto, né? Eu falei, não, jamais, né? Ele falou assim, não, então tá, você quer ir embora, pode ir, a porta está aberta, mas se eu souber que você saiu daqui e foi trabalhar no meu concorrente direto, você não passa nem na porta aqui. Que na época era a Rádio Cacique. Isso, ele não queria nem a pau. Aí eu falei, tá bom, né? Pra que eu vou trabalhar naquela rádio? Deus o livre, né? Eu ainda meti um sarrafo ainda, né? E fui embora. Passou um mês, eu estava onde? Na Cacique. Rapaz, eu encontrei o Salomão um dia lá na praça, lá, ele virou a cara. Eu falei, não, só não sem vergonha. Eu falei, não, Salomão, é que a necessidade viesse bater na minha porta aqui. Eu falei, puta, pior que ele tem razão, né? Fiquei 6 meses na Cacique, não deu muito certo lá, e aí fiquei meio amargurado na rua, né? Por que não deu certo na Cacique? Você já era um locutor, né? Da rádio, né? Já tinha sucesso na Rádio Vanguarda. Mesmo, né? Né? Aí você foi para Cacique para ser o quê? Para um coordenador, locutor? Isso, né? Se me permite mandar um alô aqui para uma pessoa? Claro. Chama Dr. Claudinei Fernando, aí de Votorantim. Tudo bom, doutor? Eu estou meio sem grana para contratar o senhor, mas se eu falar umas besteiras aqui, depois o senhor me defende, porque talvez eu tome alguns processos aqui. Né? São coisas do passado, já prescreveram. Então pode falar, né? Já prescreveram. Né? Mas quando eu fui para Cacique, me prometeram lá na época uma coordenação. Né? Você vai vir para cá coordenar, seu salário, poxa, era 4 vezes mais do que eu ganhava como locutor na Vanguarda. Né? Falei, fechou, né? E aí, cara, tem uns caras pior que eu, viu, Luizinho? Eu vi um cara aí que o registro dele na Cacique era de gente de turismo, né? Falei, como é que uma rádio promove um cara para agente de turismo? Mas eu fui lá e o então proprietário, o Dr. Zé Rubens, né, falou, eu vou te registrar aqui e tal, mas você vai começar a fazer umas coisas diferentes aí para depois eu te passar a coordenação. Falei, tudo bom. Quando eu pego o meu registro em carteira, estava lá operador de áudio. Eu falei, então, Zé, eu sou locutor, né? Agora estou não desmerecendo, né? Mas ganhava menos, né? Eu falei, e nós combinamos coordenação artística. Não, mas é pegar experiência. Aí eu fiquei 6 meses como registrado como operador, mas fazendo a função de diretor artístico. E aí eu fui reclamar. Quando eu fui reclamar, ele tinha uma secretária lá que me falha a memória agora, mas era Tia Alba. Tia Alba, um doce de pessoa. Nossa, a Tia Alba era ela sempre com... Ela tinha uma fineza para passar batom, assim, que eu achava uma coisa linda, cara. Ela passava batom, assim, em todo o lábio superior e acima do lábio, né? Então, Tia Alba era uma figura. Aí ela falou assim, olha, o doutor não quer te receber, mas o que você precisa eu te apoio. Eu falei assim, não, eu quero perguntar por que ele está me mandando embora e nem me deu o aumento que eu pedi. Ele não quer te ver. Anos depois, através do Márcio Correia, eu fiquei sabendo que ele não queria me ver porque os radialistas, né, os locutores, todos foram na sala dele e falaram, ou ele ou nós. Por quê? Porque alguém andou falando, sabe-se Deus quem, que eu tinha falado para o Zé Rubens que eu ia mandar todo mundo embora. E por justa causa. Né? Aí eu falei, mas como eu falei isso? Se eu preciso desses caras, os caras são excelentes e tal. Aí eu fui embora. Aí depois de uns 3 meses eu fui na antiga Rádio Nova Dimensão, que hoje é a Band, eu fui lá pedir emprego, né? E quando eu cheguei lá para pedir emprego, o Márcio Corrêa falou assim,
tá o Renan, eram todos locutores lá, né? Que trabalharam comigo, né? Tá o Renan, eu, o Flávio Monteiro, mas eu já conversei com eles, a gente ia dar um pau no C, porque você ia mandar a gente embora lá, complicou nossa vida na escala e tal, mas descobrimos que não foi você. Já falamos para o Marcelo Nascimento, quem coordenava lá, que você é um cara legal, mas merece uma retaliaçãozinha. Pode ser? Falei, tudo Qual bem. foi a retaliação? O Marcelo me colocou lá como operador de áudio, só que da madrugada, da meia-noite às 6 da manhã. Para ver, vamos ver se você é um cara humilde. Você aceita ficar da meia-noite às 6 da manhã? Eu falei, cara, eu tô numa tremenda de uma necessidade aí, bicho, eu aceito, né? Aí os meninos mesmo, né? O Márcio falou assim, viu? Usa ele para gravar umas vinhetas aí, de zoeira tal, que ele é legal tal. E aí voltou a amizade com os meninos. O Renan, né? O Renan, muito amigo, né? Um monstro do rádio. Me deram muita força lá. Aí o Marcelo, ele mandou viramos Transamérica, né? Aí o Marcelo mandou um currículo para a Transamérica de São Paulo, aí ele foi chamado para coordenar a Transamérica, e aí ele falou assim, combinei com o pessoal aqui, falei com o Teodoro, e você vai ser o coordenador aqui. Aí eu falei, mas, Marcelo, tem o Márcio, tem o Renan, tem o Flávio, que manja muito, né, de programação, tudo, e eles estão há mais tempo. Não, a rapaziada aceitou você, que eu quero colocar você aqui. Então tá, eu falei com todos, né? Pessoal, é eu mesmo, tal, tranquilo? É você. Aí eu assumi a coordenação da Transamérica em 92, que virou Transamérica. Aí fiquei até 2007 trabalhando no sistema meridional com o Teodoro. Você chegou a fazer algumas participações em São Paulo também com esse sistema Transamérica? Cara, foi muito legal. Porque aí, como a Transamérica tinha muito voltada para humor, né? O que acontecia? A gente tinha um programa lá, o Transalouca, que era nacional, e aí a participação de Sorocaba era muito frequente, mas frequente por quê? Porque a gente queria o nome de Sorocaba sendo destacado na rede. E aí, o que eu fazia? Eu pegava as participações, eu simulava, mexia em algumas participações do ouvinte, ou eu mesmo escrevia tal, e mandava para São Paulo. Então, eles liam lá uma média de 4, 5 recados na Transamérica de participação de ouvinte no Transalouca. E dessas participações, de cada 4 que eles colocavam no ar, 2 eram de Sorocaba. E aí chamou a atenção do Ciro Jatene. Aí o Jatene, que fazia o TV Cover, várias imitações no rádio, aliás, eu acho que é o melhor imitador que eu já vi na minha vida, o Jatene perguntou para o Marcelo, que coordenava lá, o Marcelo, Sorocaba é do caramba, né, bicho? Os caras escrevem lá e tal. Eu tô precisando de um redator lá, cara. Eu gostei lá das redações lá. Falei, vou te apresentar o Jarbas, né? Aí eu escrevi uma novela inteira, né, uma sátira de uma novela inteira para ele, quadros de humor, né, tal. E aí fiz uma parceria com o Jatene de 2 anos, escrevendo humor, satirizando novelas, né, tal. Isso foi muito gostoso e gratificante verbalmente falando, né, de verba, né, tal. Mas aí... Foi legal essa parceria em São Paulo. Sim. Então você já saiu aqui do interior, de operador, de locutor, já foi para um patamar um pouco maior aí, né? De coordenador, né? Muito legal. Governador? Coordenador. Governador, né? Trabalhei na política, né? Mas a coordenação... A coordenação você trabalhou também como coordenador, Luizinho. Você sabe que a gente fala, a coordenação é gostoso e tal, mas é um fardo terrível, porque às vezes você tem que desligar alguém, né? Ou por qualquer motivo. Foi o que aconteceu na própria Transamérica. Chegou uma época que começou a automação dos rádios, né? E aí não ia precisar mais do operador. O que o operador fazia na vanguarda? O camarada, ele pegava... estava transmitindo o som aqui no botão, aqui, o som de São Paulo, só que aí entravam os comerciais, o operador cortava o som de São Paulo, disparava nos cartuchos, né, igual fita cassete, né, disparava nesse outro canal o som dos nossos comerciais. E aí de repente parou, né? Por quê? Porque ia entrar o computador, e o computador ele já vinha com tudo programado e disparava os comerciais daqui de Sorocaba. E automaticamente via satélite. Sem a presença do operador. Aí tive que mandar embora 5 operadores. De uma vez só, né? De uma vez só. Foi aí que deu uma oportunidade para um cara que eu achei muito legal. O Teodoro, ele tinha
tinha umas amizades assim, né, bem bacana e tal. E ele conhecia um rapaz que era amigo dele lá de uma entidade, na época era a Ozzy Koch. E ele falou assim, ó, prometi pro... Eu esqueci o nome do camarada. Prometi pro camarada lá tal, que vai ter um transpedágio lá na unidade dele, domingo, 3 horas da tarde. Você vai ficar das 3 às 5 horas da tarde. Eu falei assim, Teodoro, domingo, 3 horas da tarde, eu queria estar em casa, né? Um churrasquinho com a família e tudo mais. Teodoro, com toda a sutileza, ou você vai embora, ou você manda embora. Eu falei, não, então eu vou, né? Gostou do Teodoro? Ou você vai, ou você manda embora. Ou você vai, ou você não vai. Eu falei, então eu vou, né? Aí fui. Aí fiquei lá 3 finais de semana fazendo transpedágio lá, distribuindo adesivo com as meninas, tal, tudo legal. Aí vem um moleque, 18, 19 anos, chegou pra mim, eu pistola da vida, né, de estar num sol quente do cão, chegou pra mim e falou assim, escuta, eu queria ser locutor de rádio, como é que eu faço para ser locutor de rádio? Eu falei assim, cara, na hora veio a vontade de falar, né? Primeiramente você vai cortar essa língua sua presa, né? Você não vai falar no rádio com língua presa. Mas eu pensei, quem sou eu para isso, né? Aí eu falei, quer saber, velho? Tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar uma caneta, colocar entre os dentes, vai comprar o jornal O Estado de São Paulo de domingo e vai ler esse jornal. O jornal do Estado de São Paulo na época era dessa grossura aqui, assim, né? Você vai ler da primeira capa até o final, com a caneta na boca. Depois a gente conversa no próximo final de semana. Aí vem a criança no outro final de semana. Escuta, eu estou treinando, será que está melhorando? Eu falo assim, Deus é pai, né? Vamos torcer muito, né, para que essa sua pequena situação aí, um milagre da Igreja Universal do Reino de Deus consiga converter você, menino. Mas aí ele foi treinando, né? Foi treinando. Um belo dia, quando teve esse corte dos operadores, o Teodoro vem e fala assim, viu, vai ter que ficar mais um mês aí, porque os caras erraram lá um projeto lá, e vai ter que ficar operando aí. Eu falei, Teodoro, como é que vai ficar um mês aqui operando, sem ninguém? Se vira. Tem um moleque lá, né? Eu fui chamá-lo, ó, quer ficar um mês na rádio, sem compromisso, vai ter um salarinho pra você e tal, você vai lendo, vou te passando uns textos lá e tal, só que se tu abrir o microfone, eu te boto da rádio pra fora. Tá bom, beleza. E foi treinando, gravando. Aí um dia, cara, acordei 3h30 da manhã, fui tomar uma água, né? Aí falei, pô, como é que tá a rádio, né, cara? Liguei a rádio. É isso aí, você tá na Transamérica. Eu falei, que isso, cara? Eu peguei o carro, mas fui que nem um louco na rádio, cheguei chutando porta, tinha uma delicadeza tremenda, cheguei chutando porta, falei, você é louco, né? Eu não sabia que estava aberto. Ele abriu o microfone e pensou que estava em kill, né? Kill é quando você abre ele... Na pré-escuta, né? Na pré-escuta, né? Só você sai. E ele botava no ar, né? Eu falei, pelo amor de Deus, cara, não faz mais isso não. Nossa, passou, esse menino, ele treinou, né? E legal porque passou uns 3, 4 meses depois, ele falou assim, ó, eu entrei numa rádio Piracicaba, eu acho, tal, Ricardo Rio, né? Eu tô na rádio lá de Piracicaba. Depois ele veio trabalhar com a gente na 10, que aí antes de ser Antena 1, né, era a Rádio 10, vem trabalhar na 10, né? E virou um monstro, né? Foi para Nativa, né? Quando ele entrou na Nativa, e ele me ouve meu piloto lá da Nativa. Eu ouvi e falei assim, Ricardinho, não dou um mês, você vai sair da folga, o cara vai te puxar pro horário nobre, cara. Por quê? Porque você tá igual que quem coordenava lá era o... Cara, quem que era? O Rony Magrini. O Rony Magrini, você tá igual o Rony Magrini, cara. Você vai ser o xodó dele, mas não deu outro. Ele virou o xodó do Rony Magrini. Depois foi para Mundo de Rádio, né? Aí infelizmente perdemos ele depois, né? Mas era muito legal. Ele corrigiu o probleminha dele que ele tinha de língua presa, treinou, fez fono e tal, né? Então, às vezes o rádio no tropeço, né? Ele acaba trazendo um talento à parte, né? Que foi o caso do Ricardo. Com certeza, um grande companheiro que nos deixou de uma forma muito bruta. Agora, Jarbas, você também passou aí pela coordenação da Rádio Band, Rádio Antena 1. Antena 1. O Teodoro, ele implantou aí a Transamérica, né? Na época, né? Ele implantou a Transamérica e ele chamou para... Como eu trabalhava com ele, falou assim, você vai continuar na Transamérica, tal, agora, tal, coordenando, né? E eu vou fazer o seguinte, na época já era meridional, falei assim, vou desligar, a meridional deu um rolo, né? Porque ele tinha arrendado para uma igreja,
O camarada que tomava conta para a igreja na época resolveu não devolver a rádio para o Teodoro. Então o cara deu um chapéu no pastor que tinha arrendado e no Teodoro. E ficou movimento sem rádio, sabe? Pegou a rádio e tomou conta. Teve que ir polícia, foi uma briga feia mesmo durante meses. Enfim, ele conseguiu pegar de volta a Meridional e aí já entrou com o sistema da Antena 1. E aí eu fui para São Paulo na época com ele para conversar com o coordenador lá, que me fugiu o nome agora, que ele passou um monte de instruções, tal, a Antena 1 é desse jeito, é assado. E aí a gente acabou. E foi muito legal, né, a Antena 1, porque eu coordenava uma rádio que na verdade não se coordena, né, porque vem tudo de São Paulo. Então eu ficava lá meio que. Meu trabalho era qual? Era gravar os comerciais em disquete. Menino, você que está assistindo esse programa agora, eu queria mandar um abraço para você, porque disquete é uma coisa quadradinha assim que seu avô e sua avó usavam muito, né? Então o disquete, né, guardava. Que não dava para gravar direito um comercial de 30 segundos, às vezes eram 2 para gravar, não é isso? E o pior sistema digirádio ainda. Digirádio, que inferno que era aquilo, cara. Você saía, porque você pegava o sistema, você saía com um pacote de 20 disquete assim, e saía lá da Imperatriz Leopoldina, onde é a Band hoje, né? Saia da Imperatriz Leopoldina e até o Carrefour lá em cima, lá no o Merchan, depois vocês descontam a fatura do Carrefour aí, né? Aí eu ia até lá em cima, lá na estrada, antiga estrada do Quiló, que hoje é a Zoraida Marques Pérez. E aí ia lá, tinha só um computadorzinho lá, colocar estranho, sabe? Aí colocava o disquete lá, aí você tava na correria para colocar a programação, o que o disquete fazia? Dava pau, cara. Dava erro, assim, tinha que voltar com outro. Voltava tudo para colocar de novo, tá? Era um transtorno. Mas foi. Aí a família do Zé Abrão comprou a rádio, né? E acabou assumindo a Antena 1, que está até hoje, né? Antena 1 aí, né? Funciona ainda, né? Funciona. Você como coordenador, né, como radialista, sempre tem o lado bom, né? Que é o lado do profissional, o lado que trouxe bastante gente aí. Colocou bastante pessoas do mercado, mas tem aqueles locutores que ficavam perturbando você dia e noite lá para fazer teste. Teve muito disso, não? O ruim, né, é que às vezes a pessoa não entende, você acaba gerando, não inimigos, eu acho que ninguém pode ser inimigo de ninguém, né Luizinho, mas você acaba gerando desconforto e as pessoas às vezes guardam mágoas de você, né? Por isso que é muito difícil você ter uma. E às vezes você nem sabe, né? Não sabe. O cara sai detonando você, falando mal, o cara arrogante, nem me atendeu. Pô, às vezes você tem 200 CD lá para ouvir, para escolher uma música, é um problema de cliente que você tem que apaziguar, o próprio funcionário às vezes está com um problema lá, com um conflito, e você tem que apagar incêndio, e aí o cara te esperando na recepção, fala, pô, quem é esse cara? Não dá. Aí você fala, irmão, é o seguinte, ó, o quadro tá cheio, deixa aí, ou fazer um teste, ou marcar um dia, tal. Às vezes você não tem condição de gravar o cara. E não é só gravar, né, Luizinho? Você tem que gravar, dar um tempo pro cara relaxar, para ele se sentir à vontade. Isso vai 2, 3 horas, às vezes, uma gravação de um teste, né? E às vezes você acabava perdendo. Mas tinha uns caras que eles chegavam assim, né? Tudo bem? Meu nome é Emerson, eu queria fazer um programa aqui na rádio. Aquele vozeirão, eu falei, meu Deus do céu, né? Mas você via que o cara tava, a gente chama de impostar, né? Aquela voz forçada, né? E ele ó, esse locutor seu aí é meia boca, hein? Não gostei da voz. Eu tenho um pouquinho mais de timbre, né? Umas besteiras, né? Um ego tão besta, né? Tinha muito cara assim, né? E aí você fala, irmão, aqui não dá, cara. Ó, a rádio é limitada, tem 2 locutores só, né? Se eu botar você, eu tenho que mandar alguém embora, então não tem como. E o cara já tem o perfil dele de rádio aqui, já tem os ouvintes dele, já criou um carisma, né? Não dá, né? Então o cara achava mal, né? Muitos, assim, muitos. Difícil trabalhar, muito difícil entender, né? O ser humano ser entendido também por isso. Tem gente que guarda mágoa até hoje e você nem sabe quem é a pessoa, então. Você também participou de transmissões esportivas na Cruzeiro, é isso? Então, a Cruzeiro, rapaz. Você tem um perfil de jogador de futebol, né? De atleta, né? Eu achei que você não ia tocar nesse detalhe, porque nós combinamos, porque eu sou casado, então, você mulher, né? Não dá, né, rapaz? Os caras ficam com ciúmes, né? Porque, não sei, cara, esse corpinho de paquito, né, que a gente trabalha tanto para manter, para estar no rádio. E o rádio justamente é isso, né? É a fantasia, né? Então,
as meninas me imaginavam uma pessoa bela, faceira, e quando elas me viam, elas falavam, nossa, não é que é mesmo um demônio? Por falar nisso, você já teve algumas boas lembranças disso, de ser, ouve a voz, nossa, deve ser um cara bonito pra caramba, a hora que chega, dá uma olhada na lata do cidadão, falando, pelo amor de Deus! O detalhe da lata é interessante, né? Mas a gente se acostuma, né, Luizinho? Porque quantas histórias, né? Da pessoa ligar assim, viu, eu queria conhecer o Jarbinha e tal. Quando eu falava assim, eu já falava assim, olha, ele foi almoçar e ele volta 4 horas. Aí passava um Nando, ó, tá vendo aquele ali, é o Jarbo. E já ouvia nele, falei assim, pô, você falou isso no Nando, imagina, né, cara? Aquele? Pois é o que tem para hoje aí, né? Você tem uma história, inclusive, com o César Rosa, né? O César Rosa foi um dos ícones, né? E é até hoje, né? Um dos ícones do rádio, né? Aliás, é o único cara que tomei um porre com ele, lá em Araraquara. A gente foi fazer uma convenção. A Band fazia muita convenção, sabe? E a gente fazia muita convenção. E o César é tão profissional. Ô César, eu tô contando porque essa parte pode, tá? Tem umas partes que não pode contar, né? Não pode, né, Luizinho? Tem umas que não tem como. Então essa parte dá para contar. A gente tinha as convenções da Band e no final o Teodoro ia com a gente também tomar uma cerveja lá. E não vou contar mais que isso, Teodoro, fique em paz. E a gente ia tomar uma cerveja, tal, essas coisas, bater papo, botar as ideias em dia, só que as nossas conversas vão se prolongar. O radialista é louco, né? Fala mais do que a mãe da cobra. Abriu o microfone e ninguém segura. Então era 4 da manhã, 5 da manhã, a gente conversando no boteco. Aí o César Rosa, completamente bêbado já, velhinho, eu vou ter que abrir a FM lá. Aí ele ia, falou assim, meu, você não vai abrir FM com essa voz de cigarro, de bebida, você tá louco? Manda alguém fazer pra você, cara, você que coordena, liga pra alguém. Falei, vou ligar às 5 da manhã pra quem, né? Ele abriu o microfone, cara, às 6 horas da manhã, eu nunca vi isso. A gente voltava de Araraquara, voltando, aí ligava, vamos ouvir o César, pode ter infartado, né? Cara, parecia que ele tinha dormido que nem um bebê. Na Band é bom demais, 6 em ponto, César Rosa, que isso, né? Profissional demais. Profissional, né? Mas tinha um detalhezinho, né? Você falou do encontro, né? Uma vez eu tô lá em São Paulo, outro encontro que teve da rádio, lá na Radiantes, aí tô eu e o César lá batendo um papo, isso em 99, batendo um papo, fumando cigarro, porque não podia fumar lá dentro, né? Então nós fumávamos lá na portaria lá da Radiantes. Aí estamos fumando, aí me encosta um táxi, cara, me desce uma moça bonita. Pensa numa mulher bonita. Eu encarei como um homem, tá bem. Eu falei, pô, que rapaz bonito. Né? Aí eu sabe, não é rapaz, é uma moça. Eu falei, não, para mim todas as mulheres são homens. É, né? Para não chamar atenção para você, né? Eu já fiquei meio de lado, porque às vezes elas confundem com o Brad Pitt, né? Uhum, entendi. Aí eu falei, porra, é melhor pensar que eu sou o Brad Pitt. Mas ela encostou na gente e falou assim, ó, por favor, aqui é Bandeirantes, né? Eu falei, pô, a menina não pensa, né, cara? Uma enorme aqui, uma cidade. Eu falei, aqui é Bandeirantes. Eu vim para conhecer o César Rosa. Será que é difícil assim, minha senhora, o seu dia de sorte? Do meu lado, César Rosa. Quando ela bateu o olho, cara, sabe a decepção do ser humano? É a coisa mais profunda do mundo, que você sente na alma, assim. Não deu para disfarçar. Você... Cara, quando ela falou você... O velho ficou sem graça e eu mais... Porque o César Rosa já era velho nessa época, né? Eu fiquei constrangido, cara, né? Dela falar dessa maneira com ele, assim. Você? Né? Porque esperava o quê? Um nórdico de 1,90 m de altura, aquela coisa, o Thor, né? O ator que faz o Thor, né? Não o ator que faz o... Sei lá, para comparar, não tem. Mas o desapontamento dessa moça foi tão grande, cara, que a gente nem conseguia rir depois, porque foi tão chocante, né? A decepção da moça. Né? Eu acho que foi uma decepção conjunta ali, né? Cara, ela veio com um buquê de rosa, ela voltou com um buquê de rosa para dentro do táxi. Ela pegou o mesmo táxi que ela veio. Olha o desapontamento. Sabe quando a pessoa... As rosas murcharam, né? Quando eu vi o César, a Rosa fez assim, fez Jesus Cristo, né? Foi o César, você tá ruim de ouvir. Calma, nem todas são assim, eu já casei. Falei, que bom, né? Deus abençoe. Ainda bem, né? Você era solteiro nessa época? Eu já era casado.
Ainda bem, né? A primeira moça que eu conheci, falei, não, essa aqui mesmo. E não deixei ela sair até hoje. Ela vive em estado preso lá em casa, né? Minha senhora é maravilhosa. Você também é um daqueles locutores, diretores, apresentadores que gosta de aprontar. Isso a gente tem boas histórias, Imagina, né? eu. Você já colocou Gutalax? Não fui eu, não. Você tem histórias disso aí. Então, o senhor estava junto. Isso foi numa rádio aqui de Sorocaba, né? Não vou falar que é a Cacique, até para não dar problema assim pro pessoal, né? Mas tinha um locutor lá na Cacique que era muito folgado, puta, amigaço, mas não vou falar quem é. Ele sabe que o dele que virou uma flor, então ele tem noção do que aconteceu com ele. E ele era muito folgado, rapaz. A gente saía para almoçar, ele falou assim, quando voltar, traz o Marmitex para mim. Eu falei, cara, tu sai 12:30 do ar. Sobe lá e almoça e vai embora para tua casa. Não, eu quero almoçar aqui. Estrelão, meu. E aí tinha um operador que ia comigo almoçar, ele falou assim, eu vou sacanear esse cara, porque todo dia ficar andando com Marmitex pros outros não é legal, não gosto disso não. O que ele fez? Ele pegou a Marmitex, espetou um vidro inteiro de Gutalax, né, aquele laxante, né, espetou, fechou e levou. E o camarada comeu o Marmitex. No dia seguinte, meu Jesus Cristo, eu chegava às 6 da manhã lá na Cacique, para abrir o horário, e justamente para render na FM esse locutor que estava fazendo a madrugada. Ele não fez no ar, ele não ficou no ar, cara, ele ficou no banheiro, ele botou um disco lá e de vez em quando ele voltava correndo, virava o disco e voltava pro banheiro. Ele passou a madrugada inteira no banheiro, mas pense numa situação louca. Falei assim, rapaz, aquela comida que eu comi ontem não caiu bem. Eu falei, por quê? Porque eu não tenho mais nada para colocar para fora, eu estou aqui arrebentado, né? E passou, falei, mataram o cara. Aí eu falei, se isso der BO, eu vou contar, se não der BO, já se passaram 30 anos disso aí, tá? Também tem boas histórias. Locutor sempre arruma alguma história para sair tomar uma cervejinha, né? Sair com os amigos. Tem história aí também que tem gente que mentia para a esposa, que ia jogar na sua casa, né? Quando eu saí da Band, né? Eu saí da Band em 2007 e aí ficou meio complicado para mim também me recolocar no mercado, né? E aí tinha uma vaga na Cruzeiro. Só que na Cruzeiro, o Luiz Augusto, que era o diretor lá tal, não ia muito, não sei, porque ele não gostava de mim, o Luiz Augusto. Mas o Edson Mário, que dirigia a parte comercial, me adorava, né? Não, você vai trabalhar lá. Só que tinha a resistência do Luiz Augusto. E aí, o Luiz Augusto, com muito custo, ele falou assim, ó, vem cá, grava umas coisas, se achar legal, você fica com a gente, né? Eu falei, tá bom. Aí ele ouviu as montagens, né, que eu fiz lá, falou assim, não, você vai trabalhar com a gente aqui. Eu falei, então tá joia, né? Aí acabou tornando um grande amigo, Luiz Augusto, né? Forte abraço, Luiz, gente boa, né? Puta, é um pecado esse cara tá fora de rádio, eu acho assim, incrível o Luiz Augusto. Mas aí, rapaz, só pra me pontuar um pouco, né? A pegada desse camarada. Trabalhava lá na Cruzeiro, eu não vou falar o que ele fazia, porque dá para saber e vai acabar o terceiro casamento dele, eu acho, né? Então, ele falou assim, ó, um dia estava todo mundo lá, era no Monteiro Lobato, não era aqui no Boa Vista ainda, estava lá no Monteiro Lobato, e lá vivia tendo eventos, né? E um dia teve evento dos professores. Não era, vamos falar assim, um evento de carro, né? Para não falar que era de professores, né? Porque a esposa desse cara era professora, então melhor não falar mais isso. Melhor. Mas ele só falou assim, viu? Corre para dentro e se esconde, minha mulher tá vindo aí. Eu falei assim, então, cara, como assim corre para dentro e me escondo e minha mulher tá vindo aí? Eu não sou sua amante. Ele falou, não, cara, pelo amor de Deus, ela não pode te ver. Tá bom, aí eu entrei para dentro da rádio, fiquei lá. A mulher do cara foi embora, ele voltou lá, viu o seguinte, se minha mulher te visse, ela ia perguntar como é que tava o bingo. Aí eu falei, que bingo? O bingo beneficente, que eu falo para ela que toda sexta-feira eu vou na sua casa, que a gente fez um bingo beneficente para te ajudar, para comprar cesta básica. Tava assim, velho, que é isso, né? Que situação ridícula, não tô passando necessidade. Não, é meu álibi para dar uns perdidos. Eu falei, beleza, tranquilo.
Passou. Um belo dia teve um casamento da Marimaia. 200 anos atrás. Maria é uma menina ainda, né? Mas há um tempinho, em algum tempo. 25 de maio passado. Agora, né? E aí, quando voltamos, eu tinha bebido um pouco, aí o amigo falou assim, ó, eu levo você embora. Falei, legal, vamos embora, né? E aí o amigo com a esposa e eu com a minha esposa. E aí eu falei para minha esposa, tu cala tua boca, não fala nada, né? Que eu tinha contado para ela, né? Ó, você não sabe de nada, né? Aí o amigo falou assim, tá morando lá no Ouro Fino ainda, né? Isso. Então vamos embora. E ele dirigindo. Assim, ele nunca foi em casa. Eu quero ver como é que ele vai explicar, vai ficar me perguntando o caminho para chegar no Ouro Fino, né? Aí eu fiquei com dó, cara, porque ele já tinha passado pela minha rua umas 3 vezes já. Aí eu falei, e minha mulher fazia assim. Aí daqui a pouco ele passou, Paulinho, deixa esse um caminho melhor para você, né? Aí falou, você pega aqui, entra aqui. Ah, é mesmo, rapaz, eu não lembrava dessa rua. Eu falei, então tá, agora é só parar na porta de casa ali. Ah, sua casa, eu falei assim, aquela ali do muro branco ali. Ah, é verdade. Nossa, como mudou aqui, né? Mudou, faz 15 dias que você veio aqui, a gente pintou o muro aí, né? Mas presepada, né? Coisas de presepada de locutores. Também tem presepada aqui com o Jornal da Band, né? Você, cara, Carlos Laino, Paulo Roberto Júnior, só presepada nos jornais da Band, é isso? A gente aprontava muito na rádio, na Band. E aí o Teodoro, ele tinha, porque queria um jornal sério, ele queria qualificar no final do dia um pessoal lá. Aí eu falei pro Teodoro, não dá muito certo, né, cara, um jornal da Band. Não, tem que fazer. Falei, então tá bom, é produto, vamos fazer, né? Aí eu falei assim, então tem que ter um cara bom para apresentar. Aí trouxemos o Laino, que já fazia a TV da Band na época, ele fazia um programa lá chamado Frente a Frente. Aí eu falei, Laino, tu vai fazer lá o Jornal da Band com o Paulinho e eu fico operando, eu faço a sonoplastia para vocês. Fechou. Então ficávamos os 3 no estúdio. Só que o Paulinho, rapaz, ele é louco, né? Ele começa a ler umas coisas lá, do nada ele engasga, ele se perde, porque ele não tem o hábito de ler antes, ele pega a notícia e já manda de bala. E o rádio tem esse detalhe, né, do improviso. O Paulinho é muito bom no improviso, só que às vezes ele se atrapalhava e ele ia falar o nome de um ministro, de alguém, ele travava e não saía. E o Laino começava a rir. E o Laino é bem delicado, quem conhece o Carlos Laino, cara, ele solta umas gargalhadas monstruosas, né? Então ele soltava aquelas gargalhadas, o Paulinho ia no vácuo dele, o que eu fazia? Eu cortava o microfone dos dois e subia a trilha, né? E ria também, claro. Ria também. Aí vinha o Teodoro na porta, mas o Teodoro, ele esculachava os 3, né? Vamos mandar os 3 embora. Falei, não. E a gente ria mais ainda da maneira que ele falava. Então era uma coisa absurda, né? E isso era todo jornal, quase, cara. Era muito raro um dia de você fazer um jornal sem gargalhada. Quando saía era redondo, né? Mas quando saía era difícil, né? Era difícil, mas eu acho que tanto o Paulinho quanto o Laino, eles foram percussores assim do Antero e do Amigão. Agora, se você acha que as pessoas riem à toa com notícias engraçadas, sim, como é que foi você ler uma nota de falecimento que quase custou seu emprego? Eu não queria, né? Eu brigava muito brigava assim no bom sentido, né? Com o gerente artístico, o gerente comercial do Teodoro, pessoa maravilhosa também, o Gerson, né? E o Gerson, ele era um cara que vendia, vende a mãe, ele vendia, ele tava nem aí. Era um baita de um negociante. Aí ele falou assim, Jarbas, eu vendi uma nota de falecimento. Eu falei assim, então, velho, isso aqui é uma rádio pra cima, né? Como é que eu vou meter uma nota de falecimento aqui? Lê no meio do comercial. Eu falei, então tá bom. Então eu separei 30 segundos no break nosso, né, no comercial, e para azar meu, eu não fui feliz na escolha da chamada. Do espaço, né? Do espaço de 30 segundos. Por quê? Então você está olhando aqui o monitor do computador e eu falei, essa chamada aqui, que era o Band Coruja. Vai entrar o Band Coruja, o que eu faço? Eu fecho o canal aqui e falo, nota de falecimento, faleceu hoje, né? Em Sorocaba, o fulano e tal, e comecei a ler. Só que a bendita chamada do Band, todas as chamadas da Band, elas terminavam no final, Band, né?
E essa bendita chamada Band, e era do Band Coruja, era uma chamada gravada pelo Atim e o Espirro, uns palhaços, né? E eles falavam, ó, tô de castigo, por quê? Que aconteceu? Meu pai me pegou fazendo arte, agora eu vou ter que passar a madrugada ouvindo Band Coruja, né? E falando do programa, o programa com aquele doido, não sei o que lá, tal, divulgando, fazendo a promoção do programa. No final, falou assim, vem ouvir comigo o Band Coruja, né? Não, esse castigo é só para você, um deles falou. E aí, acabou de falar e entrou, Band. E voltou o Atim fazendo assim, bem feito, imagina. 30 segundos noticiamos o falecimento de fulano, não sei das quantas, e abriu o canal, bem feito. Isso custou quase seu emprego, com certeza. No mínimo, uma repulsa da família. Ele chutou a porta. Seu doido! Eu falei, meu Deus do céu, não quis fazer isso. Quase que eu abri de novo. Esse bem feito não fui eu não, tá, gente? Isso aí aconteceu aqui. Mas ia sair pior, né? E tem também as histórias aí de fantasma, né? Da Rádio Cruzeiro, com o Cláudio Dias. Ali tinha muita brincadeira na Cruzeiro. Tem, dentro do meio rádio. Operador de áudio de madrugada de sunga espantando helicóptero imaginário, caçador de cobra. Tem muita gente louca nesse meio, né? Conta uma dessas histórias aí pra gente, Jarbas. Tá. A da Transamérica tinha um rapaz lá que do nada, às vezes tá fazendo madrugada e o cara começava, sei lá o que ele fazia, e ele exatamente uns psicotrópicos lá, talvez? Subia no muro da rádio e ficava batendo. Aí você olhava, batendo na parabólica, né? Que é a antena parabólica da rádio. Aí você abria a porta com o maior medo, a janela, estão roubando a rádio. Aí você abriu o camarada de sunga, um frio de 10 graus de temperatura. O que você está fazendo aí, meu? Tem uns caras tentando invadir a rádio aqui de helicóptero, estou espantando eles, né? Eu assim, olha isso, né? E na Cruzeiro tinha... Eu não sei se o Luiz Augusto, não consegui ouvir todo o programa ainda, mas o Luiz Augusto, não sei se ele contou essa, que tá ele transmitindo, já tinha uma história com ele, aí veio comigo, mas com ele foi assim, tá ele, o Juarez, operando de frente para ele lá na Cruzeiro do Sul, ele narrando, terminando de fazer os comentários de um jogo de São Bento, o Dema e o Fábio Andrade lá no estádio, no SIC. Então agradecemos aí os nossos amigos tal, e cortou o microfone deles e eu lá fora, de frente para eles no estúdio, mas é uma casa, né? Então eu estava de fora olhando para eles lá. E aí os três, dentro da sala, ele cortou o som dos caras do estúdio, ele falando, daqui a pouco, enquanto ele falava, por baixo da voz dele, faz isso aqui, ó. Ele olhou para o Juarez de cabeça baixa na mesa. Ele olhou para mim lá fora. Pessoal... Quem fez isso? Um abraço a todos. Ele falou assim, eu vi. O microfone dos caras tá fechado aqui. Aí falou, forte abraço a todos. Voltamos amanhã com show de bola. Um negócio assim. Desligou tudo. Os três foram correndo lá para a censura. Voltamos à censura. Na parte que ele fala... Não sei o que é lá, o São Bento então, Vitor. Um olhou pro outro, os três passaram junto na porta, assim, cara, e foi-me embora, né? Trancou a rádio, largou a chave lá na portaria, lá no motor, foi embora. A outra vez eu tava gravando no estúdio num sábado de meio-dia, assim, sozinho. E o ar-condicionado da Cruzeiro na época era daqueles de botão para você ligar, sabe? Você virava o botão para funcionar a bendita rádio, né? E o ar-condicionado. E eu estou editando, eu odiava editar programa lá, uns programas culturais, sabe? Pô, às vezes você dormia gravando, né? Então, eu gravei lá o programa, estou editando o finalzinho para colocar no ar na semana seguinte. Tudo fechado, cara, trancado, só eu. E daqui a pouco... barulho do ar-condicionado ligando. Eu dei risada, eu xinguei o Juarez. O Juarez é um dos meus, eu acho que é o meu melhor amigo no rádio, cara. O Juarez... Um baita de um sacana também, né? Vagabundo, né? Com todo respeito, Juarez, te amo. Né? Mas ligaram o ar-condicionado e falaram assim, o Juarez, safado, entrou aqui, quer me assustar, porque é mania de assustar, né? Quer me assustar. Falei, Juarez, palhaço, eu tô sabendo que é você, né? E continuei editando. E o negócio começou a gelar. Falei, não, peraí, tá frio pra caramba aqui dentro.
levantei, abri aquelas portas dessa grossura, né? Não tem ninguém aqui. Desliguei o ar, fui até a recepção da rádio, ninguém. Fui na sala dele, ninguém. Fui na sala da coordenação, ninguém. Fui na porta trancada, rapaz, larguei do jeito que estava, abri a porta, tranquei, nem liguei o alarme, fui embora. Você também é um daqueles que abandonaram a rádio? Guedes Júnior também fez isso. O Guedes eu vi ele falando isso aqui. O Guedes é um barato, né? Ele é assim, né? Ó, bonezinho aqui, né? Pô, bicho. Consigo dois! Ele vai nessa pegada aí, né? Você também tem uma história bastante interessante. Um dos caras que mais imitou e bem o seu Salomão foi o Cláudio Dias. Fantástico. E ignorou o Salomão ao telefone, é isso? Ignorou. O Salomão, ele ouvia a rádio, ele vivia a rádio. E qualquer coisa que você falava, ele ligava na hora para você. E o Cláudio, aquele dia, ele estava encapetado, cara. Hoje é um homem sério, né? Um advogado de renome e tal. Mas quem conhece essa figura... Não, ele tinha até uma banda, né? O Cláudio tinha uma banda de rock, aquelas Tocava até harpa. Tocava tudo que aparecia na frente dele, né? E aí o Cláudio, ele estava encapetado naquele dia, bicho. E aí ele começou a zoar. E o telefone disparou, falou assim, ó, é o Salomão, cara, atende aí, porque eu ia trocar de horário com ele, né? Atende. Não. E zoando, furando programação. Falei, meu Deus do céu, daqui a pouco a Cecília liga fritando a gente aqui, né? E aí, num dado momento, de tanto que tocou aquele telefone, ele atendeu e botou, né, alto na caixa de som, né? Ele abriu ali e deixou em kill, né? Pra mim ouvir também, né? Quem está falando? Ele falou, ô rapaz, você para de imitar o Salomão, hein? É a terceira vez que você tá ligando aqui imitando. Eu vou contar pro Salomão que você tá imitando. Você tá pensando o quê? Ô, quem tá falando aí no aparelho aqui é o Salomão. Que Salomão? Quem? Pau! Cara, deu um ataque, os dois começaram a rir, né? Deu branco, não conseguimos achar outros discos para colocar no ponto, virou uma zona. Aí ele foi embora, eu fui lá, coloquei outro disco e tal. Toquei duas músicas, cara. O Salomão abriu a porta. O senhor estava aqui? Eu falei, não, senhor, eu não. Quem estava aqui? Eu falei, cara, eu troquei de horário com o Cláudio, né? E daí? Eu falei, não sei. Bom, eu sei que ele estava muito bravo com o cara que estava imitando o senhor aqui, e ele deu uma dura no cara. Era eu! Coitado, seu Salomão. Cara, segurei para não rir na cara do homem. Cara. Gente boníssima. Você não figura, cara. Ô Jarbas Santos, você já passou aí por várias rádios, já foi coordenador, diretor, foi locutor. Hoje você é um palestrante, trabalha aí com um público também. Continua fazendo comunicação, né, em empresas para um público aí do SEST, né, SEST Senat, instrutor. Continua fazendo comunicação, continua fazendo rádio. Você já viu um monte de coisa nesses 100 anos, né? Você já deve ter uns 40 de rádio, mais ou menos. Não. Mais ou menos. Eu tenho isso de idade, né? Exatamente. O que você, com toda essa sua experiência de rádio, já viu e espera para os próximos 100 anos de rádio no Brasil? Essa pergunta ela é muito delicada, né? Porque o rádio vem atravessando várias turbulências e se adaptando a tudo. Eu espero que o rádio continue produzindo produtos, excelentes produtos. O que mantém o rádio vivo hoje são os seus produtos. E quando a gente fala de produto, a gente fala do radialista, né? do apresentador, comunicador. Eu vou dar 2 exemplos nacionais e 2 exemplos aqui de Sorocaba. 2 produtos que transformaram o rádio e vieram do rádio e para onde foram continuaram sendo rádio, mesmo na televisão. Chacrinha e Silvio Santos. Né? São produtos do rádio, não tem como. E a linguagem deles é a mesma de quando começaram, só se adaptaram aos tempos modernos. Quando a gente fala para a nossa região de Sorocaba, a gente tem o Carlos Cook e a gente tem o Décio Clementino. São produtos fantásticos também que vieram ao longo desses anos se adaptando às tecnologias, às novidades do rádio. Se o rádio não fizer isso, ele está morto. Né? O rádio está morto por quê? Porque hoje os tempos são outros. Né? Eu quero ouvir uma música. Lembra daquele cara, Luizinho, que você perguntava assim, rapaz do céu, ouvi uma música, hoje eu não lembro, cantarola um pedaço, você ia dormir
pistola da vida porque você não conseguia lembrar a música. Quantas noites eu passei, cara, quem canta aquela música? Tentando lembrar. Hoje, você ouve um trecho da música, você aperta um aplicativo aqui, o cara te dá o nome, a discografia, o título de eleitor do cara, dá tudo, dá até o número. Aliás, o Pix meu, para quem quiser fazer uma colaboração, né? Não pode? Não. Lógico que não. Então tá. Mas aí você pega tudo do camarada hoje, né? Quando você precisa. Essa figura, por exemplo, não existe mais no rádio. O programador, vamos falar assim, né? Aquele cara que. Hoje ele tem o programador, mas não tem aquele garimpador. O cara que ia garimpar artista, né? Hoje você quer fazer uma sequência musical, você coloca no teu celular aí um programa aí, pronto, você ouve 200, vai daqui para Natal dirigindo, ouvindo músicas sem repetir. Então, para que eu preciso do elemento rádio nesse sentido? Não preciso, eu preciso do produto rádio, eu preciso de um atrativo, seja um jornal, seja um programa romântico, seja alguma coisa que me atraia para ouvir esse segmento, porque senão ele está fadado, né? O rádio, hoje em dia, por exemplo, eu vejo alguns slogans que eu não concordo muito, não. Aí é opinião minha, por favor, né? Eu falo como ouvinte, né? E como ouvinte a gente acaba dando uns pitacos. Por exemplo, eu ouço lá Jovem Pan, a rádio que virou TV. Absurdo. A Jovem Pan é uma rádio multiplataforma, vamos falar assim. O rádio invadiu todas as plataformas, o rádio está em todas as plataformas. Não é simples. A TV sim toma um tiro de 12 no peito e vem morrendo. Hoje você tem, se você liga aí o stream da sua TV, tem 200 e tantos canais para você assistir. Você fica até, você não vive para assistir tudo, né? O rádio não, ele é diferenciado no produto. Eu acho que é por aí. Ok, falamos aqui com o Jarbas Santos, um dos caras mais competentes, mais completos do rádio sorocabano, Obrigado. Que veio falar aqui um pouco da sua trajetória. Jarbas, muito obrigado, a Universidade de Sorocaba agradece a sua vinda. Vida longa, quem sabe no rádio daqui a pouco. Eu agradeço, Luizinho, só mandar um abraço aí para a rapaziada que a gente acaba divulgando, né, para curtir lá a TV da Uniso, curtir esses programas, né? Então tem uma galera que curte muito e trabalha conosco e também está na sala de aula conosco, né? O pessoal do transporte. Então o SEST Senat, onde eu me encontro hoje, é uma porta aberta para o trabalhador do transporte e preocupado com a qualidade de vida desse pessoal, né? Então um abraço a todos aí pelo carinho. Falamos com Jarbas Santos em comemoração aos 100 anos do rádio no Brasil, aqui no estúdio do Labicom da Universidade de Sorocaba.